Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 239. Impacto venceu e todos perdemos. Bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao mais um episódio aqui do nosso podcast. Vou dizer que o mais constante da podosfera de impacto. A gente segue na raça de forma totalmente independente desde 2019, já passando dos 200 e muito episódios, contando todas as collabs e tal. E assim vamos. Eu sou Fábio Deboni, sou um agrônomo não praticante que atua nessas bandas aí socioambientais de impacto há bastante tempo e sigo aqui na raça com o podcast que tem o nome Impacto na Encruzilhada, o nome do meu terceiro livro, lançado em 2019. Eu já estou no meu sexto livro. E assim vamos. A ideia desse episódio, Impacto venceu e todos perdemos, fazer uma reflexão aqui sobre quanto esse discurso inflamado supostamente para reunir a nossa tropa, da nossa bolha de impacto, quanto ele tem nos atrapalhado mais do que nos motivado, como a gente equivocadamente acredita. É sobre isso então. Então, vem comigo aí para a gente acompanhar essa reflexão por minha conta e risco, tá bom? Então, vem comigo. Partiu aqui para nossa reflexão. Não reguei as plantas e pus o lixo lá pra fora. Você ainda tá tentando a terra agora. Bom, se todo mundo virou ESG, sustentável, pró-impacto positivo e adjetivos afins, por que o mundo segue indo pro buraco e cada vez mais depressa? Se o impacto parece ter vencido, tenho lá minhas dúvidas, tá? Você sabe, né, amigo e amigo ouvinte? Mas se essas agendas aí, sustentável, ESG, impacto, venceram, por que todos nós seguimos perdendo? Pois é, se esses temas são tão caros para nós e esses temas estão em alta, né, como a gente escuta aí nas nossas bolhas, por que a sociedade e o planeta seguem tão mal na foto? Bom, eu não vou retomar a análise de conjuntura, já fiz ela aí no episódio recente, o link está aí na descrição, mas o que tem me intrigado é a narrativa pra lá de cor-de-rosa, de que as agendas pelas quais a gente luta aqui estão em alta e, ao que parece, agora tudo é ESG, tudo é sustentável, tudo é pró-impacto positivo e blá blá blá, mesmo sabendo que tudo isso ainda segue sendo um baita papo de nicho, de uma bolha bem, mas bem restrita da nossa sociedade. Bom, dá uma olhada ao seu redor, amigo ouvinte. Seus amigos de escola, de trabalho, de bairro, de família, de igreja, do clube, de corrida, seus contatos de fora da nossa bolha. Você vê essa turma toda falando e vivendo essa onda pró-impacto, pró-ESG, pró-sustentável? Ou, muito pelo contrário, o que se vê é aquela vida padrão, consumo, descarte, matar um leão por dia para sobreviver e, de no mínimo, indiferença perante esses temas pelos quais lutamos tanto. Bom, então a gente tem uma contradição aqui, aliás, a primeira do episódio, de que a gente sabe se superestimar muito bem, não é mesmo? A gente sabe encher bem a nossa bola e a gente se coloca por cima da carne seca. Eu entendo que esse lado anímico de quem atua na fantástica fábrica do impacto seja super necessário. A gente precisa dar ânimo a nós próprios para levantar todo dia da cama e encarar mais um dia no setor. E também dar ânimo à nossa tropa de fazedores de impacto. Afinal, quem carrega pedra aí no ecossistema de impacto sabe que é osso, né, dureza, que o corre é insano
e passa bem longe desse glamour todo que a gente escuta aqui e acolá. Bom, e nesse lado anímico a gente carrega demais a mão na narrativa, você não acha? De que tudo é impacto, de que todas as marcas, toda a sociedade já é pró-impacto. Quando a gente sabe bem que isso é uma aspiração, é um sonho nosso, mas está bastante distante da realidade. Aliás, eu já propus essa reflexão nos meus últimos livros, num texto lá que dizia: o que será do impacto quando tudo virar impacto? Bom, só que tudo está longe de ter virado impacto, ainda que a gente queira muito isso. Eu não estou dizendo que eu não queira, eu quero muito isso, você também imagino que quer. Mas há uma distância gritante entre a expectativa e a realidade, não é mesmo? Pois bem, essa narrativa cor-de-rosa de que tudo é impacto e blá 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 nos cria diversos problemas. Um deles é esse aqui que eu já falei, do descompasso entre discurso e realidade. E esse balão inflado deixa egos do setor ainda mais inflados. A tal fogueira das vaidades, o tal ecossistema, nem preciso dizer o quanto isso é nocivo para o avanço do nosso setor, não é mesmo? Bom, o segundo problema é que esse descolamento entre a aspiração de um mundo mais sustentável e a tragédia do mundo atual é que cria para a gente e para a nossa bolha de impacto uma espécie de salvadores de planeta, uma espécie de fiscais do impacto. E nisso a gente tem sido implacáveis em apontar o dedo para outros setores para dizer que eles não são como nós, que não fazem nada pró-impacto tal como a gente faz. Daí eu te pergunto, amigo ouvinte, será que a nossa bolha de impacto tem sido esse exemplo impecável de coerência entre o que a gente prega e o que a gente faz? Será que a nossa bolha tem sido esse suprassumo de transparência, de solidariedade, de ética? Ou também a gente se perde aí nesse personagem? Bom, uma olhada rápida nas entranhas da fantástica fábrica do impacto e você vai encontrar com facilidade uma montanha de incoerências e contradições que eu nem preciso ficar trazendo e falando deles aqui. Mas eu sou mesmo assim. Qualquer nota, qualquer jeito, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer situação. Mas não me diga não, não me diga que você não vem, não conta pra ninguém. Mas o que eu gosto mesmo é rock and roll. Bom, esse ar superior que a gente tem sim nos atrapalhado para dentro e para fora da nossa bolha. Afinal, também temos nossa coleção de incoerências, de problemas, de dilemas, e fazer de conta que eles não existem aqui na nossa bolha é um baita erro. Bom, eu canso de falar e de escrever sobre isso, e eu sei que te cansa também, amigo ouvinte. Bom, o terceiro problema decorre desse, que é o de estarmos totalmente ensimesmados. A gente está vivendo um mundo paralelo em nossa bolha, falando entre nós, pregando entre nós convertidos e divergindo em porcas e parafusos, enquanto o mundo lá fora segue cagando pra gente e dobrando apostas em caminho para lá de insustentáveis. Bom, a gente segue girando em torno dos nossos próprios rabos, que raramente temos conseguido dialogar para fora da nossa bolha. Mesmo entre bolhas afins à nossa, a gente tem tido pouca abertura para a construção de pontes. Bom, vai dizer que você nunca ouviu falas do tipo: a filantropia e as ONGs não têm escala aqui e os negócios têm. Ou que a filantropia e o terceiro setor não são inovadores, que as startups é que são. Ou que o setor privado vai resolver questões socioambientais e climáticas que nem governos nem filantropia foram capazes de resolver, e por aí vai, tá? Eu paro por aqui, mas tem uma coleção dessas pérolas que eu pincelei aqui. Bom, a ideia aqui é reforçar
esse papo de que mesmo entre bolhas afins à nossa, a gente tem sido pouco capazes de construir pontes, de fortalecer convergências, ao invés de a gente ficar apontando o dedo entre nós, supostamente entre os convertidos pró-impacto positivo no nosso planeta e na nossa sociedade, ainda que a gente tenha gramáticas, abordagens e ferramentas distintas entre nós. Agora me diz uma coisa, amigo ouvinte. Você acha mesmo que a gente vai furar bolhas dos não convertidos, se mesmo entre as nossas bolhas de convertidos a gente tem batido cabeça, tem tido divergências? Bom, esse é o quarto problema que temos. A gente enche a boca para falar da necessidade de sair da bolha, mas o que nos alimenta mesmo é jogar na cara do coleguinha de bolha que a nossa iniciativa, a nossa abordagem é mais adequada, é a mais certa, que todo o resto é menor, é pior, é secundário, é coadjuvante. Bom, esse é o erro. Ao invés de a gente fortalecer o que nos une, independente das ferramentas, se a gente usa porcas e parafusos diferentes, se a gente tem uma gramática diferente, não importa. Por que a gente não fortalece o que nos une? E o que nos une, supostamente, a gente segue remando para uma mesma direção, para um tal mundo, uma tal sociedade mais equitativa, mais sustentável, mais chame lá como você quiser, tá bom? Então, ao invés de a gente fortalecer essas convergências, a gente prefere apontar o dedo para o coleguinha de bolha de lado, falando que supostamente aquela iniciativa não tem escala, não é inovadora, não usa a abordagem X ou a ferramenta Y e por aí vai. Você acha mesmo que a gente vai furar bolhas de não convertidos dessa forma? Você acha mesmo que assim a gente vai ter força suficiente para enfrentar a maioria da humanidade que segue vivendo sua vida indiferente para esse papo de impacto positivo? Bom, sem entrar aqui nas guerras, sem entrar aqui no que a extrema-direita vem fazendo no mundo, nem vou entrar nessa questão. Sim, a gente poderia incluir isso na equação, mas aí a gente jogaria muita água no nosso chope aqui. Eu não vou fazer isso contigo, amigo ouvinte. Bom, pegando como exemplo ilustrativo duas áreas afins à nossa bolha de impacto, a área de economia criativa e a agenda de diversidade. São duas áreas que guardam estreita conexão com o que a gente defende, com o que a gente faz na fantástica fábrica do impacto, mas daí eu te pergunto, amigo ouvinte, essas duas áreas têm uma conexão real com a nossa? Seus atores participam ativamente da nossa bolha e nós da deles? Nós trocamos figurinhas com frequência? Nós potencializamos as nossas convergências? Bom, sim, há iniciativas e projetos de colaboração entre essas áreas e a fantástica fábrica do impacto, óbvio que há. Mas, na minha visão, são iniciativas ainda pontuais e não é algo transversalizado entre essas áreas. E aqui entra o nosso quinto problema. A nossa incapacidade de dividir e de incluir outras agendas, outros atores e outras áreas em nossa área. Aliás, eu já coloquei aqui de uma forma que reforça o nosso problema. É sempre as outras áreas afins que têm que vir dialogar com a nossa bolha, com o nosso ecossistema, que tem que jogar no nosso campo e não o contrário. Nunca é sobre nós calçando a sandália da humildade e indo construir diálogo lá no campo dos outros potenciais parceiros afins a nós. E por que a gente tem essa dificuldade de sair dos nossos espaços de privilégio e irmos construir com as outras áreas? Por que você acha que a gente tem essa dificuldade? Bom, eu vejo duas dificuldades, mas sem dúvida tem um monte de outras. A primeira é o nosso ego e a segunda é a nossa presunção. Explico melhor, fique tranquilo, amigo ouvinte. Você subiu uns dias, eu não alimentei os gatos. As meias estão dentro do sapato. Eu não lavei a louça, eu bebo
Bom, primeiro, ego, né? É bem fácil da gente perceber e entender, não é mesmo? A gente não quer abrir mão da nossa presença nos palcos dos eventos do setor. Indo para outra área afim à nossa, a gente vai ter que dividir espaço com as estrelas de lá. E isso a gente está pouco disposto a fazer. Acho que isso é bem fácil da gente perceber, não é mesmo? Bom, segundo presunção é o seguinte: a gente acredita fielmente que nós temos a verdade. O mundo com impacto positivo é o único caminho viável para a humanidade e para o planeta. A gente realmente acredita nisso, e daí, tudo que for diferente disso não é digno de ser priorizado por nós. Tô caricaturando, tá? E daí, como é que a gente vai calçar a sandália da humildade e construir pontes e convergências com áreas afins se a gente não abre mão, se a gente não desce do nosso próprio pedestal? Fica difícil, você não acha, amigo ouvinte? Bom, se a gente não aceitar que talvez existam outros caminhos possíveis e outros futuros possíveis para a humanidade e para o planeta, para além da nossa utopia para o impacto positivo, vai ficar difícil da gente buscar convergências com bolhas afins. É sobre isso, é sobre aceitar outros projetos de futuro, outros projetos de humanidade para além do nosso. Aliás, será que pode haver alguma dose de equívoco no nosso próprio projeto de futuro, da nossa bolha de impacto? Bom, a simples abertura para a gente refletir sobre isso já não seria um avanço na fantástica fábrica do impacto? Bom, mesmo sendo repetitivo, daí eu te pergunto, amigo ouvinte, a gente tem tido esse tipo de diálogo no nosso campo? Bom, o impacto venceu e todos perdemos é um convite para a gente refletir o quanto esse esforço da gente demonstrar avanço na agenda de impacto socioambiental positivo tem feito a gente avançar como setor. E antes que você me critique, sim, eu sigo super engajado na agenda de impacto no sentido mais amplo possível, tá bem? Eu sigo envolvido nessa agenda, eu sigo atuando nessa agenda. Mas eu sigo refletindo criticamente sobre ela. E isso não quer dizer que eu esteja apontando o dedo e metendo o pau na agenda. Quem me acompanha sabe que não é isso. E sim, todos lutamos para que a agenda de impacto se fortaleça, ganhe espaço, que a gente saia finalmente da nossa bolha de convertidos e amplifique esse papo para além de meia dúzia de pessoas engajadas. Sim, eu sei, hoje a gente é muito mais do que meia dúzia de pessoas, afinal a gente já enche alguns auditórios grandes, a gente já tem um volume considerável, não é mesmo? Mas mesmo assim ainda somos uma tribo, a gente ainda é um gueto e ainda tem uma grande maioria de pessoas ao nosso redor, bolhas afins, e no nosso planeta que ou estão indiferentes a essa conversa de impacto positivo ou, desculpa meu francês, estão cagando para essa discussão e para essa agenda. Então, quando a gente tenta nos convencer de que o impacto venceu, ou variações dessa ideia da favela venceu, etc., para além de ser um grito de guerra, um estímulo para manter a nossa tropa unida e engajada, para além disso, tá? Essa ideia do impacto venceu, para mim, ela tem muito pouco lastro. Quando a gente aperta, espreme essa ideia, quando a gente coloca uma lupa nela, a gente enxerga e sente que a gente ainda está muito distante dessa utopia. Tá, mas vamos seguir o sonho de que o impacto venceu. De novo, já escrevi sobre isso nos meus 2 últimos livros, o artigo chamado O que será do impacto quando tudo virar impacto? E nessa reflexão, como será o mundo quando a agenda de impacto realmente vencer? A gente vai estar num mundo melhor para valer? Melhor para todo mundo? Bom, tenho andado meio incomodado com esse papo coach, esse ânimo exagerado e descolado da realidade. Eu acho que ele até tenta manter a tropa unida e engajada, mas ele tem entregue um resultado muito ruim. Ele promete algo que a gente que atua nesse campo de impacto já sabe que essa promessa não será cumprida. A gente sabe disso.
E como a gente supera esse dilema? De um lado, manter a chama acesa em termos de uma narrativa engajadora e, ao mesmo tempo, a gente não descolar tanto da realidade. Eu não tenho a menor ideia, amigo e meu ouvinte. Você que acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu mais tenho levantado perguntas e feito reflexões do que trazido respostas prontas ou fáceis, porque elas simplesmente não existem. Eu não acho, sinceramente, que haja uma resposta única para esse tipo de pergunta. Cada pessoa que vai encontrar a sua verdade. No meu caso, eu já não tenho conseguido manter esse discurso cor-de-rosa faz tempo já. E com isso eu fui sendo rotulado como cara chato, cara crítico, ácido demais e por aí vai. Vejo o quanto esse discurso descolado da realidade tem feito de estrago em pessoas que estão chegando na fantástica fábrica do impacto ou mesmo em quem já está nessa área há mais tempo. Vai cansando as pessoas, é isso. Vai dando preguiça. E olha aí a contradição. Um discurso que era para engajar e manter a tropa de impacto unida vai desmobilizando e amplificando rachaduras que existem dentro do nosso próprio setor, da nossa própria bolha. Os menos empolgados vão se tornando os chatos, os pessimistas, e vão sendo deixados de lado no setor. Esses, eu incluso, por sua vez, vão ficando cada vez mais de saco cheio com aquela galera que é a plateia do discurso cor-de-rosa demais, a turma do uhul, da palminha para tudo. Isso cansa demais. Então a gente vai criando uma separação maior entre essas pessoas, que estão, de novo, dentro da nossa própria bolha, tá? Mas não me diga não, não me diga que você não vem, não conta pra ninguém. Mas minha vida é mesmo rock and roll. Bom, e aí voltando a um ponto que a gente já tratou aqui no episódio. Se nem entre nós, da nossa própria bolha, a gente tem certa unidade de pensamento e de ação, como é que a gente vai conquistar mentes e corações dos de fora da nossa bolha? Como é que nós vamos furar a tal bolha e convencer todo mundo a se tornar uma pessoa pró-impacto positivo? Bom, então, esse papo furado de impacto venceu, favela venceu e variações, tá? Na minha visão, ele mais atrapalha do que ajuda. Se você é um entusiasta dessa narrativa, força guerreiro, força guerreira. Mas saiba que essa narrativa tem ampliado a fileira de pessoas descontentes e críticas a esse discurso forçação de barra demais, otimista demais, em tempos pra lá de desafiadores, para não chamar de outra coisa. A propósito, da pandemia para cá, como é que você nota a evolução desse discurso inflado demais? Ele está mais cor-de-rosa ou ele está mais contido? Me conta aí, o que você acha? Eu noto que no início da pandemia, com toda a mobilização recorde de recursos, houve um baita, uma inflamada nesse discurso cor-de-rosa, na linha do agora ninguém segura a gente, agora nós vamos para cima e tal. E pouco tempo depois, com a queda nos recursos mobilizados e a tal volta ao normal, muito entre aspas, e o esquecimento seletivo de tudo que a gente prometeu e projetou lá na pandemia, que a gente mudaria, que faria, aconteceria, esse discurso foi ficando menos empolgado e mais contido. Passado esse tempo aí da pandemia para cá, nem tão longo assim, eu ainda não sei sinceramente dizer como é que a gente está nessa régua de discurso. Se está mais ou menos empolgado, se está mais cínico, se está mais pé no chão, mais pragmático, mais desanimado. Sinceramente, sei lá. Só sei que tenho notado maior abertura por parte de vários atores relevantes na fantástica fábrica do impacto em compartilhar suas reflexões mais críticas, não só sobre esse aspecto da narrativa, mas também sobre o setor como um todo. Projeções feitas que não foram alcançadas, impactos superestimados e tantos outros descompassos
entre expectativa e realidade dentro do nosso setor. E assim vamos. Se essa maior coragem para a gente falar abertamente sobre esses dilemas e derrapadas do setor, se isso vai nos levar a algum lugar, a gente não sabe. O que a gente sabe é que há maior desconforto em pessoas do setor, e isso é um sinal de que a gente deveria observar mais, olhar mais para isso com atenção. Afinal, o desconforto é reflexo de um conjunto de coisas. Daí eu te pergunto, quais coisas? Quais espaços há no setor para a gente falar sobre essas coisas? Quais encaminhamentos concretos e práticos a gente pode dar a essas coisas para a gente superá-las? Bom, quando então você se deparar com esse papo de impacto venceu, ou variações aí desse discurso muito descolado da realidade, do chão da fábrica de impacto, desconfie, questione, pergunte a si mesmo qual a intenção por trás desse discurso inflamado e quais resultados ele efetivamente nos traz como setor. Faz a gente se fortalecer como setor? Nos torna mais inclusivos e mais solidários? Une ou divide a nossa tropa? Nos reabastece de ânimo e de potência? De novo, a ideia aqui não é cagar regra nem ditar respostas. A ideia aqui é propor reflexões menos óbvias para a gente pensar juntos, eu, você, nós, e a gente chegar às nossas próprias conclusões. Sobre isso, segue sendo sobre isso. E antes de passar a régua aqui em mais um episódio, muita gente tem me perguntado sobre o Contaí, que era um projeto novo aqui da família Impacto na Encruzilhada. O que aconteceu com o Contaí? Por que parou? Parou por quê? Bom, sendo muito sincero e direto aqui contigo, amigo ouvinte, o Contaí foi um projeto que a gente experimentou e a ideia era reunir histórias reais da fantástica fábrica do impacto e, como você pôde acompanhar, eram histórias bem distantes desse discurso cor-de-rosa sobre o qual a gente falou ao longo do episódio aqui. Ou seja, é muito difícil concluir cada episódio do Contaí de maneira positiva, o tal call to action que tanto se fala aí na cartilha de comunicação atual. Além disso, nosso setor está recheado de histórias bizarras, mas pouca gente quer de fato expor ou contar essas histórias. E eu entendo e respeito profundamente. Sempre fica aquele receio de que vão descobrir a origem daquela história, a organização e etc. Por mais que nos episódios que a gente publicou do Contaí, a gente procurou garantir o anonimato ao máximo. Daí, a gente optou por parar esse projeto, por dar uma pausa indefinida no Contaí. E eu agradeço a todo mundo que curtiu, que mandou histórias, que deu força, que criticou, enfim, todo mundo que de alguma forma interagiu. Valeu demais. Mas é preciso reconhecer quando é hora de pisar no acelerador e quando é hora de parar. E no caso do Contaí, foi a hora de parar. Reconhecer isso publicamente é parte do nosso aprendizado, da nossa transparência, sempre aqui contigo, amiga, amigo ouvinte, que é o que a gente tem feito desde o início. Mas fica tranquilo que o Impacto na Encruzilhada segue sua periodicidade normal, 1 ou 2 episódios por semana, alguma collab pintando aí na área, como a de desenvolvimento institucional, apoiada pelo Instituto ACP. Aliás, muito obrigado novamente. Tivemos 2 episódios sensacionais, uma aula sobre desenvolvimento institucional, estão aí no seu feed. E certamente outras collabs virão ao longo da caminhada aqui do podcast. A gente segue sempre aberto a novas parcerias, novos apoios, novas colaborações, pautas que pouca gente quer discutir, como foi o caso das bets e filantropia. Afinal, esse é o espaço de uma mídia independente e marginal, e assim vamos. E você vem sempre com a gente, e isso pra gente significa muito, mas muito mesmo. Então é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.